Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder está recebendo hoje o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Carlos Avalone. Em pauta, muita polêmica, como sempre no Conexão Poder. Vamos falar de investimentos em Mato Grosso que estão previstos já para o ano que vem, investimentos chineses, investimentos árabes. Também questões de atrasos salariais do governo do Estado para com os servidores, operações da PF, denúncia do ex-governador Silva Barbosa, denúncia não, delação do ex-governador Silva Barbosa, renúncia fiscal, o governo deve inserir na LOA do ano que vem 3 bilhões e 600 milhões de reais de incentivos fiscais. Como é que isso vai ser para o Estado? Vamos debater com o secretário Carlos Avalone. Participa dessa entrevista comigo, Rafael Souza, jornalista, repórter aqui do site Repórter MT e também um dos apresentadores do Conexão Poder. Secretário Carlos Avalone, seja muito bem-vindo ao Conexão Poder. Primeira vez que o senhor vem. Isso, primeira vez. Está preparado? Prazer para mim estar aqui. Vamos ver, espero que chegar aqui. Como eu comecei a introduzir essa entrevista falando justamente de incentivos fiscais. No governo passado, o incentivo fiscal foi uma farra, né? Deu cadeia, o ex-governador embolsou boa parte disso em forma de propina, que batia e voltava. E o governo TAC sempre questionou muito essa questão, cortou várias empresas, logo de cara no primeiro ano, cortou cerca de 100 empresas que eram beneficiadas, mas agora vai inserir, já está inserindo na LOA 2018, a LOA é Lei Orçamentária Anual, 3 bilhões e 650 milhões de incentivos fiscais previstos, incentivos e renúncia. Como é que o senhor explica isso? Como é que vai ser isso aí, secretário? O Estado está falido. E aí vamos renunciar em nome de algumas empresas? Como é que é essa matemática? Como é que fecha essa conta no final do ano que vem? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aqui do Conexão. Obrigado por poder. É um prazer para mim poder estar falando com vocês e principalmente podendo estar falando com a população. Bom, primeiro, você colocou muito bem. O governo Pedro Tax, ele, na realidade, ele cortou os incentivos fiscais. Uhum. Eu nem gosto muito de falar isso. Porque eu, como secretário de Indústria e Comércio, de Desenvolvimento Econômico, eu gostaria que o Estado tivesse num momento de crescimento a gente sabe maior, que é importante, mas fizeram muita lambança com isso. Fiscais e tal, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que de 680 empresas que existiam no governo passado até 31 de dezembro de 2014, certo? Foram desenquadradas 145 empresas, desenquadradas. Foram renovadas só 24 empresas por incentivos fiscais e foram suspensas 103 empresas que tinham alguma coisa que não estava correta ou alguma contrapartida que não tinha sido feita e que foi suspensa para esperar a comprovação ou de documento ou de pagamento de impostos. Então, na realidade, o governo Pedro Tax, na realidade, ele diminuiu a quantidade de incentivos fiscais. E aí você perguntou muito bem, e por que na LOA está colocando 3 bilhões e 600? Porque na realidade havia e houve uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de que a forma de apresentar os incentivos fiscais na LOA e na Lei Orçamentária Anual fosse de uma forma diferente, que desse mais transparência. E seguiu-se uma orientação colocada na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, por isso, mudou-se a forma de apresentar. E essa mudança na contabilização, ela colocou esses valores que parece que o incentivo aumentou, o incentivo não aumentou, o incentivo diminuiu, as empresas são menos e menos empresas, o valor é menor, mas o volume que aparece lá é um volume da forma como o Tribunal de Contas pediu para que ela fosse contabilizada. Então, eu tranquilizo a população, vocês e todo mundo. O número de incentivos fiscais no Estado, ele diminuiu no governo Pedro Tax e não aumentou. Agora, o Ministério Público Estadual contesta, cita privilégios e quer proibir a renovação de incentivos fiscais a essas empresas. O senhor já foi notificado sobre isso? Isso, eu recebi uma notificação no dia 10 da promotora Ana Cristina, que é uma pessoa que está na área há bastante tempo, Bardusco,
que conhece bem o assunto. Acabei de sair de lá há pouco tempo atrás, há poucas horas atrás, numa reunião com ela, deixei a equipe discutindo não, apresentando, conversando com ela, porque eu tenho que apresentar a minha resposta a essa notificação que ela me fez. A notificação foi no sentido, primeiro, de ajudar. Ela levanta algumas questões lá fundamentais e importantes para nós, como, por exemplo, qualificar melhor a nossa equipe técnica, não só na quantidade, mas também na forma como nós devemos fazer as fiscalizações. E eu acho que as propostas são muito boas e nós vamos acatar a maioria delas. Quer dizer, ou na totalidade, nós estamos só discutindo como fazê-la. Pediu para a gente colocar mais gente lá, pediu que as vistorias elas sejam feitas com filmagem, sejam feitas com fotografia, sejam feitas de uma forma que possa dar mais transparência. Não tem problema nenhum, achamos que é importante, vamos pedir essa estrutura, vamos conseguir essa estrutura, colocar no orçamento do ano que vem e vamos tentar realizar dessa forma. Então, muitas da notificação dela, que é recomendatória, será possível atender e nós teremos o maior prazer de fazê-lo. E ela fez uma outra, que ela já entra direto mais nos incentivos fiscais em si, que aí ela sugere que a gente não deve renovar. Só que aí, o importante é o seguinte, foi isso que nós colocamos para ela e estamos colocando para ela nessas debates que estamos tendo. Isso é uma lei. A lei que está aprovada diz que o empresário tem direito à renovação. Então... Mas não é muito tempo, secretário, de renovação? Não, na minha opinião não. Tem que impor um limite, até para a arrecadação do Estado? Não, porque aí esse é o equívoco que a sociedade tem hoje. Não é um equívoco da imprensa ou sua, específico, nem da doutora Ana especificamente. Eu estou debatendo com o fórum sindical. O equívoco acontece justamente porque é mal explicado. Com certeza. Por isso que a gente está te apertando por causa de aqui tudo que aconteceu. Exatamente. A gente pode se explicar. Porque essas perguntas estão me ajudando. O governador vem na imprensa, o Estado está falido. E fala em farra dos atrasa salário. Aí reclama dos incentivos que o Silval deu. E aí ele dá um monte de incentivo agora. Vai botar na cabeça do cidadão que está em casa. O Estado de Mato Grosso não está falido. É importante colocar isso. O Estado de Mato Grosso não está falido. O Estado que está falido é o Rio de Janeiro. É o Rio Grande do Sul. Esses são estados falidos. Eu falei falido, mas é importante colocar. Não tem dinheiro para nada. Isso. Nós estamos tendo uma dificuldade de caixa muito grande, certo? Por causa de tudo isso que vocês já falaram aqui, mais algumas coisas, né, que aconteceram e que fez com que o Estado tivesse uma dificuldade de caixa muito grande. A PEC dos gastos, que num primeiro momento foi mal entendida e hoje já está sendo muito melhor entendida, inclusive pelos próprios fóruns sindical, melhor entendido, não estou dizendo que eles aprovam, nem que gostam, mas está melhor entendido, isso vai... A sindicalista reclama de tudo também, né, secretário? Vamos falar a verdade, né? Você sabe que eu tenho ouvido muito na mídia, muitas pessoas dizerem o seguinte, olha, o Estado está na situação por causa dos funcionários públicos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quer dizer, porque deram muito aumento para os funcionários públicos. Isso também não é verdade. A verdade nisso é o seguinte, eu não vi nenhum sindicalista, nenhum funcionário público sentar com ninguém e dar propina para ninguém para ter aumento salarial. Exatamente. Eles foram e sentaram com deputados, sentaram com o governo e secretários e fizeram a legítima defesa dos interesses deles. Se o governo ou se os deputados, ou se aprovaram leis bombas para explodir agora. Porque não entenderam na época a avaliação econômica disso e a repercussão, não é o funcionário que é culpado. É fato ele que fez legitimamente isso. É fato que aprovaram leis bombas relógio. Porque toda lei que você aprova e fala que vai receber em 3, 4 anos, saindo do mandato que você está, para mandatos seguintes, é uma lei que traz problema para o mandato seguinte. Então é isso que aconteceu agora. Quer dizer, a folha de pagamentos nossa, ela aumenta 10 milhões por mês sem fazer nada. Sem fazer nada. Parado. Só com progressões de carreira. Só com progressões de carreira. 10 milhões por mês. O servidor que ele ganha lá 4 mil reais, de uma hora para outra ele está ganhando 15. E tem algumas categorias que vão ter aumentos dados no governo passado até 2022. Então, e não tem a meritocracia, é por uma lei e recebe pronto. Agora, isso está errado. Por isso nas costas do sindicato. Não retroage. Agora, por isso nas costas do sindicato, por isso na costa do funcionário público, não é correto. Agora, até os gastos realmente tem que ter. Exatamente. Então, isso daí, ele vai consertar essa Porque é como na casa da gente, se você gastar na sua casa mais do que você ganha, você quebra no final do mês. Você vai consertar essa questão do teto dos gastos, essa é a primeira coisa. Então, isso vai normalizar, precisamos de um tempo, isso não é de uma hora para outra, mas vai deixar ele pagar a dívida, 1 bilhão e pouco, você vai diminuir os recursos que vai repassar para os poderes, você vai fazer uma série de coisas que será importante e que vai fazer com o tempo o Estado sair desse problema que está.
Bom, feito isso, o Estado ele está em condições de receber investimento, que aí essa parte melhor. Os incentivos fiscais são para favorecer esses investimentos que vão vir para cá. E é disso que nós estamos falando, que nós precisamos falar também. Por quê? Porque o Brasil cresceu esse ano de meio a 0,7%. E o Mato Grosso está crescendo... Aqui, eu estou conversando com o pessoal que está querendo fazer perguntas para o senhor já pelo WhatsApp. Vou passar para o senhor já. Então, o Brasil cresceu 0,5%. Vai sair os números. Meio a 0,7%. Mato Grosso cresceu 5 a 5,5% esse ano. Então, não é um estado quebrado. É um estado promissor, é um estado de crescimento. Não há dúvida. O segundo lugar foi o Maranhão com menos de 3%. Os estados vizinhos, Goiás, 2% e alguma coisa, Mato Grosso do Sul também. O Rio de Janeiro caiu quase 2%. Não, o Rio de Janeiro está todo mundo preso lá. Bom, né? Então... Não dá para usar como referência o Rio de Janeiro, né, secretário? Não, eu estou dizendo isso, mas aqui em Mato Grosso, a situação é outra. Que também cresceu menos, que todos cresceram menos. Goiás. Mato Grosso é o que cresceu menos, metade de Mato Grosso. Então, o ano que vem, como o Brasil está previsto um crescimento entre 3,5% a 4%, faz a proporção, ou vê as condições que nós estamos vivendo, Mato Grosso o ano que vem vai crescer mais de 8%. Vai crescer a um modo chinês. E nós falamos isso lá na China agora. Falamos, olha, lá no Brasil, Mato Grosso é conhecido como um estado que cresce aos modelos. O Brasil já não está numa situação pior por causa de Mato Grosso. Da China, mas as dificuldades também crescem no ritmo chinês. As demandas também crescem no ritmo chinês. Mas só para a gente concluir o assunto dos incentivos. Por que não impor um limite de renovação para esses empresários? Não, primeiro porque a lei não permite. A lei está lá e a lei fala que o empresário tem direito a uma renovação. Ponto. Aí dá um limite. O limite é 10 anos. Então ele pode ser renovado por 10 anos. Então é uma questão de lei. Não é uma questão que eu possa discutir. Eu não posso, se um empresário entra lá com um pedido de renovação, cumpre os compromissos, eu sou obrigado a dar a renovação. E concordo com ela. Eu não estou aqui dizendo que eu estou cumprindo sua lei, não. Eu estou defendendo a renovação. Certo? Eu não concordo que não deva renovar. Porque o incentivo no Mato Grosso, é isso que às vezes a população não entende, a população acha que o incentivo é o empresário, o governo dando dinheiro para o bolso do empresário e tirando da saúde e da educação. Isso não é verdade. Quer dizer, o Mato Grosso, todo mundo sabe, tem um custo, Mato Grosso, muito alto, de infraestrutura, de uma série de coisas. Então, para o cara produzir aqui e vender para fora, porque ele não vai consumir aqui, o consumo nosso é muito pequeno, são só 3 milhões de pessoas. Sim. Ele vai vender para São Paulo, é para o Rio, é para Minas e é para o exterior. Então, para ele vender para fora e ter competitividade, ele tem que baratear esse custo. E esse custo vem pelo incentivo fiscal. E o que fica para Mato Grosso? Então não arrecada? Arrecada menos, bem menos, mas numa primeira momento, gera emprego e aí gera energia. Todo mundo não fala que a energia em Mato Grosso é a energia mais cara do Brasil? Não é o ICMS mais caro do Brasil? Então, é verdade. Então é 42% que todo mundo fala que está saindo de cada indústria dessa que está aqui, que entra de imposto, que vai para o imposto do governo, que vai voltar para a educação, saúde. E se não tivesse a empresa aqui, não teria. E se não tivesse incentivo fiscal, não teria empresa. É isso que as pessoas têm que entender. Essa transparência que nós temos que demonstrar, que nós temos que colocar para todo mundo. Mas o que as pessoas reclamam é porque justamente em cima dos incentivos fiscais, através dos incentivos fiscais, aliás, que se revelou todo aquele esquema de corrupção envolvendo o governo anterior. E o que tiver nisso está sendo judicializado, está sendo discutido, está sendo desenquadrado, está sendo, quando é o caso, outros casos foi decisão de governo. Por exemplo, esses desenquadramentos todos que eu falei aqui não são tudo corrupção, não. Esses desenquadramentos aqui foram assim: comércio não deve ser incentivado. Portanto, nós desenquadramos todo mundo que estava no comércio. Eram 58, 54 foram desenquadrados, mais 4 vão ser desenquadrados agora. Cerealista não é indústria. E vamos desenquadrar. Tá bom, vai desenquadrar cerealista. Começou a desenquadrar cerealistas, então, entendeu que proporcionalmente não tem e tal. É isso que está no governo passado, nas revelações que foram feitas, falando da JBS, por exemplo, a JBS repassou 30 milhões. Pagou 30 milhões em propina para o Silval Barbosa para poder ter incentivo fiscal e produzir aqui em Mato Grosso, né, que é uma das maiores plantas da JBS aqui no estado. E quer dizer, monopolizou o mercado praticamente. Quer dizer, como é que, quem garante que nessa situação nova não vai haver casos assim também? Olha, quem garante isso é a fiscalização do Ministério Público, a doutora Ana, quem garante isso é o Tribunal de Contas. Mas eles também não garantiram da outra vez. Mas eles estão aqui para olhar. Né? A função é essa. O próprio governador pergunta onde vocês estavam quando roubaram o Estado, não é essa a pergunta que ele faz? Né, governador? Aliás, o governador foi convidado para vir aqui e acabou não vindo também, teve que ir a Brasília correr atrás de dinheiro. Governador, o convite continua de pé. Tá buscando.
Mas aí eu quero dizer para você, essa questão dos incentivos fiscais é a fiscalização e a prestação de conta. Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela precisa pedir todas as informações na Secretaria de Fazenda, que tem limites para dar essas informações, porque a legislação guarda a parte fiscal das empresas e a Fazenda ela tem limites, ela fica perguntando para a Procuradoria se ela pode dar informação para o próprio governo. Então o que eu estou fazendo agora? Eu criei um DII, que é um demonstrativo de incentivo dado, e as empresas estão me informando. Ela é obrigada a me informar até o dia 10 quanto que ela está pagando de imposto, quanto que ela está sendo incentivada, quanto que ela está depositando no Fundeí, quantos empregos ela está gerando. E eu vou gerar o acompanhamento pela própria SEDEC. Pela própria SEDEC. Eu vou apresentar os relatórios, o que não estava acontecendo. Então, faltava transparência. Então, quando falta transparência, as pessoas têm todo o direito de discutir os números. Quando você dá transparência aos números, e nós pretendemos fazer isso, você está passando, eu estou pretendendo fazer isso, o Ricardo já fazia isso antes de mim, e o Ceneri também. Então, nós vamos dar essa transparência aos números para que a sociedade conheça e acompanhe. Agora, secretário, o Silva Barbosa, ele prepara uma nova delação, a gente chama de delação, porque ele vai revelar sobre irregularidades em contratos do governo do Estado na gestão dele. E esse depoimento será a Controladoria Geral do Estado. E se o governador começar a revelar contratos com empresas que foram enquadradas novamente desses, no PRODEIC, por exemplo? Vai ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria, por quem quiser, e chegando à conclusão de que houve isso, ela vai ser desenquadrada. Mas tem que chegar à conclusão. Não é um novo desgaste para o governo enquadrado novamente? O governo não. O governo não participou disso. Quem participou foi, como você disse, quem está delatando e o governo passado. E a empresa vai ser estudado, vai ser avaliado, a justiça vai determinar e vai dizer quem deve continuar e quem não deve. Não é uma questão de administração. A Controladoria está fazendo a parte dela. Vai ouvir, vai escutar, vai fazer o trabalho dela e vai encaminhar para a justiça. Quem define isso é a justiça. Não somos mais nós que vamos fazer isso. Não sou eu lá na secretaria que vou definir quem errou ou quem não errou. Quer dizer, o cara está denunciando. O cara tem direito a se defender. Outro vai se defender e não conseguindo se defender, vai ser desenquadrado. Se defendendo e a justiça entendendo que está... Quem vai entender isso é a justiça, não sou eu. Certo? Isso aí já é uma coisa que já está judicializado, não é uma coisa que está mais no âmbito administrativo. Isso está judicializado. Essa judicialização vai acontecer, tem Ministério Público no meio, tem Controladoria Geral no meio, tem Tribunal de Contas no meio, e eles vão dar o caminho. Nós vamos só cumprir. Então podemos falar que a farra dos incentivos no Estado acabou. Está aprovado pelos números aqui. Vou puxar um gancho, talvez com uma pergunta até indelicada para o senhor, secretário, mas a gente tem que perguntar. O senhor também foi alvo de delação do Silval, enquanto empresário. O senhor é um dos donos da construtora Três Irmãos. O Silval denunciou que o senhor pagou propina para ele, a sua empresa, aliás, pagou propina de R$2 milhões com um cheque sem fundo. A Polícia Federal foi à sua casa, foi ao escritório, recolheu documentos, enfim. Como é que está isso aí? O que o senhor pode falar a esse respeito, secretário? Olha, primeiro não é verdade, certo? E o ambiente para isso... Uma pergunta até maldosa no jornalista aqui. O senhor deu o mesmo tombo no Silval Barbosa? Pergunta aqui do Cláudio Moraes, do Folha Max. Se eu estou dizendo que não é verdade, então, portanto, eu não dei tombo em ninguém. Então, isso não é verdade. Isso vai ficar provado nas investigações. Isso está judicializado, como eu já disse. Isso vai ser provado no seu devido tempo e acompanhado e vai ser esclarecido. Quer dizer, não adianta, uma coisa que está judicializada, não adianta você ficar explicando. A explicação tem que vir. Cheque, não. Ele cobrou propina do senhor? Não, de mim não, nunca cobrou. Nenhum dos secretários? De mim nunca cobrou. Tá? Eu não Na gestão dele, o senhor era deputado estadual? Fui deputado, teve época que fui deputado, teve época que não. Essa operação da PF lá na SEDEC foi praticamente quando o senhor assumiu, estava recém-assumido, recém-assumido é estranho, né? Você tinha recém-chegado a SEDEC e aí teve essa operação. Como é que isso repercutiu para o senhor dentro da secretaria e dentro do governo, de modo geral? Ela só foi feita dentro da sala do secretário, porque o interesse era comigo. Quando o representante da Polícia Federal chegou lá, ele falou assim, mas há quanto tempo que ele está como secretário? Aí a menina falou, faz uma semana, 10 dias. Aí ele falou assim, então peraí, aqui não tem nada que eu possa querer ver, que eu estou querendo ver coisa lá do passado. Então não tem nada, não levou nada. Certo. Não teve nada, pegou um computador que era do Ricardo, que estava lá, que ele que usava,
e tal, e 2 agendas que estavam lá em cima da mesa. Mais ou menos como mandar prender. Eles não entraram na secretaria. O cara acabou de assumir e prenderam com o bagulho de 2013. Peraí, pô, né? Mas diante da operação da Polícia Federal, o relacionamento do senhor ficou estremecido com o do governador Pedro Táxi? Não ficou. Eu tive um apoio muito grande de todo o secretariado, principalmente de todo o setor econômico do Estado, e está se aguardando as investigações. E isso, como eu disse, vai ser discutido com o tempo e vai ser provado dentro do processo. E eu vou esclarecer tudo no devido momento. Tá bom, vamos ao intervalinho rápido e voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o Conexão Poder, recebendo hoje o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Carlos Avalone. Vamos falar do exterior, né? Vamos falar. O assunto passou coisa boa, né? Vamos falar da China. Vem aí, Árabe vem aí, negócio das Arábias, negócio da China. Isso. E aí? Não, mas nós tivemos agora lá. De bom para vir para o Mato Grosso ainda? Olha, nesse governo. Isso. Como eu disse para você, o momento do Mato Grosso é muito bom. Um momento para investimento, todo mundo percebe isso. Quando a gente chega na China, a gente vai lá, você vê que é um mercado em que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que precisa comer, precisa de produção. É um negócio da China. E é um negócio da China, e eles olham o Mato Grosso como um estado que vai produzir parte desse alimento para eles. E eles querem investir aqui para garantir que esse alimento chegue lá. Então a gente fica produzindo só soja, basicamente? Soja para dar para porco comer lá? Não. Temos que fazer comida para dar para o chinês comer, né? Dar uma soja para porco comer lá, né? Ou eu estou enganado? Você está enganado. Estou enganado? Você está enganado. Estou a mão palmatória. Está enganado. Nós temos que continuar industrializando no Estado. Nisso você não está. É o que a gente não faz. É basicamente isso que eu estou querendo dizer. A gente não faz isso. Não, nós fazemos, mas devíamos fazer mais. Certo? Então, quando você fala, quando você vê que a Fiagril montou uma indústria para esmagar milho, para fazer álcool de milho, quando você abre biodiesel, quando você retoma o investimento da Suinobras, que vai ali em Rosário Oeste e abater 2.500 porcos por dia. Quando você retoma os investimentos na Carol's Foods, lá em Diamantino, e que tem lá 110 mil matrizes de suínos. Quando você... Isso tudo são investimentos na área industrial. São investimentos que vão agregar valor à nossa produção. O milho, nós produzimos 30 milhões de toneladas de milho, e nós precisamos produzir, fazer com que esse milho agregue valor aqui dentro. Então, quando você esmaga ele para transformar em álcool, você está fazendo isso dentro do Estado. O Brasil está economizando, porque gasta 1 bilhão por ano para tirar esse milho daqui para entrar a próxima safra. Então, é isso que nós estamos falando, e é isso que o chinês está vendo aqui. Por exemplo, os chineses compraram a Cofimo, que é uma empresa chinesa, a 4ª maior processadora de alimentos da China, comprou 2 esmagadoras de soja em Rondonópolis. E anunciou para o governador lá em Xangai que vão duplicar a capacidade delas. Então, olha o tamanho do investimento. Eles têm hoje aqui, representa em dinheiro? Eu não sei ainda, eu estou tentando levantar isso, certo? Eu não conheço as 2 esmagadoras, eu não sei quanto que elas estão produzindo para poder saber duplicar significa quanto, certo? Mas eles hoje armazenam aqui, tem armazenagem em Sorriso de 4,2 milhões de toneladas, 4,5 milhões de toneladas de grãos. Pegam esse grão e mandam para a China, para alimentar lá os porcos, alimentar eles mesmos, porque eles comem soja. Lá eles comem uma comida lá de soja que nós... Eles fazem carne de soja. É uma comida diferente, lá, que é tipo uma carne de soja. Faz uma carne de soja. Para o nosso paladar não é muito boa, mas eles comem e gostam muito lá. E quem come grilo, come... Exatamente. Eles mandam para lá, eles estão mandando para lá. Soja. Ao eles comprarem aqui 2 esmagadoras, certo? Eles vão passar a esmagar uma parte delas aqui. E vão subir até 2020 para 7,2 milhões de toneladas. Quer dizer, nós produzimos 30 e poucos milhões de toneladas de soja. Só uma empresa vai armazenar aqui 7,2 milhões de toneladas. Então nós estamos falando de números expressivos. Tá, mas aí nós estamos falando também de agronegócio. O agronegócio tem, para exportação, algum problema? Não, nenhum. Que maravilha. O agronegócio, nessa questão, vai exportar para a China, vai ter desoneração fiscal. E aí? Quem disse que essa desoneração é ruim? Não é ruim? Lógico que não. O governador está de pires na mão em Brasília para trás de receber. Mas você viu o governador Rex falando que a desoneração para receber 400 milhões, 500 milhões do governo federal. Você vê a MM reclamar disso. Vai brigar por Você vê a MM reclamar disso. E faz bem de reclamar.
Nós até gostamos. Porque ela briga por isso, para ter mais a oneração e tal. O governador está brigando em Brasília tem uns 15 ou 20 dias. Está implorando para receber o FEX, que é um décimo da desoneração só. Isso. Então vamos lá. Não é isso? Ou eu estou enganado? Vai dizer que eu estou enganado? Não, tá enganado. Estou enganado. Estou sempre enganado. Estou sempre errado. Não, está errado, está enganado. Está igual na minha casa, eu estou sempre errado, a mulher está sempre certa. Em casa também tudo. O senhor também está. Então estamos juntos nessa aí. Mas é isso. Deixa eu explicar o que eu estou... O FEX é uma parcela ínfima do que o Estado deixa de arrecadar. Ok. Com a desoneração fiscal, não é isso? Isso é verdade. E aí o governador tem que ficar lá, pelo amor de Deus, me paga, o Temer, sabe, o dinheiro nosso. Ok. Aí eu vou explicar por que não. Não. A explicação do porquê não é... Vamos ver se convence, né? Ela não é complexa. Muito bem. Essa questão do agronegócio, ela começou no governo Dani Oliveira. Sim. Nós tínhamos aqui uma produção de soja pequena, nós tínhamos uma produção de algodão pequena e tal. Ali apareceu no governo Dani Oliveira, porque ele estava como governador. E no governo Dani Oliveira foi secretário de Desenvolvimento Econômico também. O Fernando Henrique, ele aprovou a Lei Candir. O Congresso aprovou a Lei Candir e ele homologou a Lei Candir. A Lei Candir dizia o quê? Vai desonerar as exportações. Sim. Ok? Depois desse momento, o que aconteceu com o Mato Grosso? Explodiu. Explodiu as exportações. Porque o Brasil ficou mais competitivo lá fora. Explodiu. A exportação não acompanhou. Segurou a balança comercial, enfim. Você pega a declaração do governo Dante, pega a declaração de hoje. Não, mas isso é comum. É que você era menino naquela época. Não, explodiu. Você era menino. Mas pode ser melhor. Explodiu, mas não por isso. No governo Dante você era menino, eu já entrevistava ele era secretário. Se você onerar novamente as exportações, o que vai acontecer? Vai cair o plantio de soja, o plantio de milho, vai desestimular. Isso é verdade. Então, não é verdade isso. Quer dizer, o que nós precisamos é o seguinte, saber qual que é o equilíbrio do FEX. O valor do FEX de 450 é pequeno. Podia ser maior. Podia ser o dobro, pelo menos. Então, pelo menos o dobro. Podia ser até 3 vezes mais. Exato. Mas 3 vezes mais dá 1 bilhão e pouco. E o que desonera é muito mais do que isso. É 5 bilhões. É 5 bilhões. Mas não tem problema, porque isso entra na cadeia da produção do Estado. Então, cada vez que a gente... E vem para o Estado de outra forma, tem que comprar máquina, tem que pagar outros impostos, que paga imposto, energia e tal, e é isso que gera o desenvolvimento. Então, vai girar a roda. Isso não é um fato, vamos dizer certo? Assim. A desoneração, o que nós reclamamos é que, primeiro, é pouco, podia ser mais, certo? Esse equilíbrio está errado, que é a primeira coisa. E segundo, quer dizer, nós precisamos olhar para esses estados que estão dando a resposta para o país. Então, um estado que nem Mato Grosso, que nem Goiás, que nem Mato Grosso do Sul, são estados que estão resolvendo o problema da balança comercial brasileira. Quer dizer, nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de estrada, precisamos de hidrovia, precisamos de ferrovia. Não é tratado como merece. E não é tratado como merece. Então você tem duas formas de mandar o dinheiro para nós. Uma através do FEX e o segundo através da infraestrutura. Por que eu estou falando essa infraestrutura no Mato Grosso e nesses estados? Porque esses estados precisam de mais investimento, porque esses estados dão resposta. Por exemplo, é fácil fazer isso. Precisa de uma ferrovia que poderia há muito tempo já está precisando. É isso já mesmo. que o senhor tocou nesse ponto, o senhor foi secretário do Dante Oliveira também nessa mesma pasta, se não me falha a memória. A pergunta do Maurício Munhoz, que também é especialista em desenvolvimento econômico. Meu amigo. Seu amigo, meu também. O Maurício, um abraço. No governo Dante, o senhor foi secretário e implantou o programa de incentivos fiscais que trouxeram resultados positivos, como o Pró-Algodão. O senhor lembra desse programa de incentivo? Pró-Almate, é isso? É o Pró-Almate. Agora, sabendo que você pegou o bonde andando... Vê algum programa amplo, eficiente de incentivos fiscais sendo aplicados, como foi o Pró-Almate? Maurício Munhoz. O Pró-Almate continua até hoje. É um dos poucos que manteve. Ele continua até hoje e continua dando resultado. Você vai ver exemplo. Quando nós montamos o Pró-Almate, e foi uma ideia vinda junto com o setor produtivo do Estado, a AMPA estava começando, o Cláudio Vetorato, um monte de gente, nós todos juntos recebemos a ideia, trabalhamos juntos e melhoramos e fizemos o Pró-Almate. Mato Grosso plantava 1% do algodão do Brasil. Hoje, Mato Grosso produz 67% do algodão do Brasil. O Brasil importava algodão, hoje o Brasil exporta algodão. Incentivo fiscal. Desoneração. Tem algum incentivo parecido com aquele que o senhor criou? Estou chutando o senhor. Não, fica tranquilo. Eu estou falando assim, esse tipo de incentivo é esse incentivo em cadeia produtiva. Significa o quê? Você começa incentivando quem planta, o agricultor, e vai incentivando a indústria e depois incentiva o comércio. Mas o comércio através da indústria, na exportação e através do processo. Então, este é um processo de cadeia produtiva, em que você estuda o produto e vai com o imposto até lá. Então, você vai desonerando conforme vai agregando valor à produção. Quanto mais você agrega, mais imposto você recebe. Então, você
dar um incentivo conforme a agregação de valor. Por quê? Porque o emprego, ele tem mais qualidade, recebe mais o emprego com maior valor agregado. Então a população vai ter maior resultado. Então por isso que nós defendemos isso. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos aproveitar o próprio Prodeic. Nós estamos mandando um projeto de lei para a Assembleia, que eu espero que dê tempo de fazer agora, ainda esse ano, certo? Colocando no Prodeic de volta as cadeias produtivas, dentro do Prodeic, certo? Cadeia produtiva do algodão, que vai chegar até a confecção. Sim. Hoje nós já temos, dos 67% do algodão produzido em Mato Grosso, só 1% fica em Mato Grosso. 67% sai ou para outros estados ou para exportação. O que sai para outros estados paga um pouco de imposto. O que sai para exportação não paga nada. Então, se a gente quer agregar mais valor aqui, nós precisamos industrializar aqui. Então eu tenho que trazer mais fiação. Já tenho 2 ou 3 lá em Campo Novo, já tenho 1 ou 2 lá em Rondonópolis. Eu tenho que trazer mais confecção, eu tenho que trazer mais tinturaria, eu tenho que ampliar a cadeia inteira. Então eu começo incentivando ele aqui no algodão e vou incentivando a cadeia toda, passando por todos esses setores. Mas para trazer nós temos que ter energia confiável. Isso, e nós temos energia. Nós temos telefonia confiável. Nós estamos com um problema, internet confiável. Isso. Hoje foi um caos, né? No interior, então... Meu Deus do céu, internet. Nós estamos com um problema hoje de energia com esse setor, justamente em Campo Verde. A Vivo morreu hoje, né? Ontem eu fiz uma conversa com o presidente da Energia. Temos que ter estrada, temos que ter esgoto, temos que ter uma série de coisas. Não, você não traz a indústria, né? Não, você traz, mas ela sofre. Sofre. E você tem que dar mais incentivo. Exato. Aí o cara vai mudar. Quando você tem... O cara bota uma planta aqui, quando você tem... sei lá, qualquer caneca. Aí ele vai mandar a caneca para São Paulo, vai botar numa carreta, não tem estrada. É exatamente aí que você ele viu perde qual 30% da volta que ele produziu na estrada. O incentivo ele faz isso. Aí que ele faz? Ele bota uma fábrica lá no interior de São Paulo e pronto, vai ter ele estrada. Ele paga a diferença do Estado. É exatamente isso. Essa a ideia do incentivo fiscal. É isso. Ele paga isso e para compensar as dificuldades que tem aqui para instalar aqui. Entendeu? Entendi. Tem outros sentidos, mas esse é o principal. Quer dizer, falando esdrúxulamente, dar um incentivo é passar atestado. Não, não é. Por que não? Passando um atestado de incompetência minha aqui, mas não, incentivo. Eu não realmente consigo fazer nós não temos estrada, eu não tenho estrada, toma aí o incentivo para te compensar. Vamos passar um atestado, é mais ou menos isso? Não. Falando a grosso modo. É o seguinte, é o mercado consumidor, onde ele está. O mercado consumidor ele está na Europa, está na China, está nos Estados Unidos, está em São Paulo. Porque aqui ninguém tem dinheiro para nada, não tem mercado. Gente para consumir, nós produzimos alimento, não tem gente para consumir não isso. Temos, é lá, tem uma população. Então tem uma distância. Qualquer bairro de São Paulo tem a população de Cuiabá, né? Essa distância tem um custo. Quanto maior a distância, maior é o custo. E maior é o incentivo que você tem que dar para compensar esse custo do Mato Grosso. Se a estrada for melhor, o custo é menor. Se a estrada for ferrovia, você tem uma condição melhor. Se a estrada for hidrovia, você tem uma condição melhor ainda. Então você diminui a quantidade do incentivo. Mas esses investimentos são investimentos federais, não são investimentos estaduais. A ferrovia, a hidrovia, você passa por uma série de coisas que o Estado ajuda, que é o que o governador fez. Foi lá na China, conversou, falou, pediu investimento, trouxe empresa para cá, tá a empresa vindo para cá, mas o maior investimento vai ser discutido com o governo federal. Então, falando a grosso modo, o incentivo fiscal paga a falta de estrutura que nós temos. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Essa é uma boa manchete, hein? Mas é verdade. É isso. Rafael? Então, isso está num estudo que eu li. Isso está num estudo que eu li para o Fórum Sindical agora na audiência pública lá na Assembleia. Eu citei o estudo do BID. O BID, o estudo tal diz. Incentivo fiscal em países em desenvolvimento são para diminuir as distâncias dos mercados consumidores, pagar a infraestrutura que os países de desenvolvimento não têm, e É um estudo do BID, não é um estudo do Carlos Avalone, não é um estudo da Secretaria do Táxi. Até quando o Mato Grosso vai continuar dando incentivo ao invés de investir em infraestrutura, de melhorar a qualidade do asfalto, das obras públicas? Vai dar incentivo sempre. Sim, mas pode diminuir, né, secretário? Isso. Agora, essa infraestrutura é isso. Por que o governador está lá em Brasília? Ele está cobrando o quê? Está cobrando FEX, para propor infraestrutura, para pagar salário, ele está lá buscando recurso, ele está lá falando em obra, ele está lá falando em ferrovia. Outro dia teve uma reunião lá em Nova Mutum para falar o quê? Para falar da ferrovia tal, são 4 ferrovias que nós estamos estudando para o Estado, com a participação dos empresários. Uma hidrovia que nunca funciona, que nunca vai funcionar. Falando em Nova Mutum, alô...
pessoal de Nova Mutum, nós estamos na TV Mutum SBT Canal 11, um abraço para vocês de Nova Mutum. Ed Mota, abraço para você também. Continua, secretário. Então, os incentivos são isso, certo? Quanto maior tiver investimento, menor vai ter incentivo, mas sempre vai ter um incentivo por cada distância. A verdade é que o governo federal não dá moral para a gente, secretário? Os problemas do governo federal todo mundo conhece. Quer dizer, nós somos um país ainda que tem todas essas dificuldades que nós estamos vendo. O incentivo fiscal, ele diminui se você tiver um governo central que investe nas diferenças. Quer dizer, o Mato Grosso vai ser, junto com o Goiás e o Mato Grosso do Sul, estados que vão trabalhar muito a questão da agroindustrialização, porque nós temos potencial para isso. Se o governo federal entender isso e aplicar na infraestrutura daqui, nós vamos diminuir os nossos custos e vamos diminuir os incentivos e vamos agregar valor e vamos ter uma vida melhor. Então é isso. O que nós precisamos é mostrar ao governo central que Mato Grosso precisa de investimento em infraestrutura porque é um estado de solução. Ele soluciona. Mas aí é um trabalho da bancada que não é feito lá. É feito também, não é feito assim, o resultado a gente não está conseguindo no nível que precisa. Mas a bancada Mas você não acha que Mato Grosso mostra... Um ou dois, o resto está mais preocupado. Mato Grosso mostra a competência ao governo federal com números. O agronegócio é o que ajuda a balança comercial. Qualquer coisa... Números não se discute, secretário. É verdade. Vamos fazer mais um intervalinho e voltamos em um minuto. Não sai daí. Até já. Muito bem, estamos de volta com a Conexão, recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Avalone. Queria falar um pouquinho sobre gás natural. Da Bolívia? Podemos falar? Devemos. E esse gás vem ou não vem, secretário? Desde a época do Dante. O gás já está aí. Que o senhor estava... Tá, mas não está, né? Desde a época que o senhor estava lá no governo do Dante, já se falava em gasoduto e mais não sei o quê, e que ia ser a redenção energética do Estado, e isso e aquilo. E aí a gente viu que o gás não é bem graças isso, a Deus, né, secretário? houve o gasoduto, graças a Deus houve a térmica aqui. Sim. E Mato Grosso naquela época que consumia em torno de problema 400, de energia elétrica. consumia 400 megawatts de tínhamos energia, manso. consumia 400 megawatts de energia, só um empreendimento tornou Mato Grosso autossuficiente em energia. Então isso foi a solução para poder fazer os programas de incentivos e a gente começar a industrialização do Estado no segundo governo do Dante. Bom, então isso não há dúvida, foi a solução energética que foi dada no primeiro governo do Dante, com o gasoduto, a construção de Manso e terminou alguns linhões que o Jaime deixou para terminar, que faltava terminar, e consolidou Manso e a térmica. Bom, a partir daí nós começamos a fazer a industrialização. Nós usamos pouco. Dante fez 750 quilômetros, né, através de uma empresa que ele buscou e trouxe para cá, a Enron. E esse foi um problema. Não foi problema nenhum. Para Mato Grosso não foi problema nenhum. Foi um problema. Foi problema para os americanos. Para nós não teve problema nenhum. Para nós ela foi a solução. Ela não trouxe problema nenhum para nós. Ela contou, construiu, fez. Nós temos aí. E ela quebrou, teve problema, deu golpe. Deu golpe para os americanos, deu golpe nosso. Não que esteja certo, está errado, mas no Mato Grosso não sofreu com isso. Só que esse gás não chegou até o Distrito Industrial. O que precisava chegar no Distrito Industrial? Precisava atravessar uma avenida e chegar no Distrito Industrial, precisava de 6 mil metros de tubo. Dante fez 750, então, mas não fizeram 6 mil metros de tubo. Eu estava falando. Bom, então, isso foi... Está mal utilizado, né? Foi mal utilizado. Foi só culpa dos governos anteriores? Não, os governos anteriores tiveram culpa, mas foi também a mudança de governo na Bolívia. A mudança de governo na Bolívia também atrapalhou bastante. Ele está indo agora para o 4º mandato. Então nós estamos falando de 12 anos. Eu estive com ele ontem lá em Brasília. Ontem. Nós tivemos ontem o governador, eu, mais 3 governadores e tal. Mais 3 governadores lá. E discutimos justamente os problemas de infraestrutura e outros problemas. Você tomar cuidado que o chá que eles estão servindo nessa reunião. E vai crescer muito mais isso. É uma piada. Certo? Então eles vão estar aqui dia 20, agora em dezembro, tá? Junto com Mato Grosso do Sul, junto com 2 ministros bolivianos, um de obras e o outro de hidrocarbonetos, que é o que fala sobre gás lá e tal, para tratar exatamente do contrato da OMT Gás com a YPSB da Bolívia e para tratar garantir o gás firme para cá, para que a gente possa manter a térmica ligada o ano todo e para que a gente possa ter gás disponível tanto para as indústrias se quiserem, como também para um pouco de carro que tem aqui e algumas outras. Mas dá para confiar nesse homem, secretário?
Olha, o cara tomou já a refinaria da Petrobras lá. 16. Agora o gás está lá. Se o Brasil tivesse tem que vergonha na confiar cara, ou não não. teria nem relação econômica com a Bolívia. O gás é importante para nós também. Tomou Mais a importante refinaria. para eles do que para nós. Mas é mais Então, importante a para gente nós. tem uma refinaria lá, ele falou, tomou e fez, aprontou tudo aquilo que aprontou e É um isso absurdo. nada acontece. Né? Poderia ter o gás de qualquer maneira. Não precisa Eu necessariamente concordo. dele. Hoje nós compramos 31 milhões de toneladas de gás deles para a Petrobras. E poderia estar eles não produzindo entregam lá. para nós aqui. Poderia estar produzindo lá. Mas eu acho que dia 20 a gente consegue esse avanço, a reunião foi muito boa, o governador se posicionou muito firmemente com o presidente Evo Morales, disse que está cansado de tanta conversa, que já conversou bastante, que está tudo maduro para ficar pronto, é só a gente agora fazer, nós estamos dispostos a ceder parte da MT Gás para que a PSB seja sócia nossa, para ver se assim a gente garante o gás, ela sendo sócia nossa aqui. Cuidado que eles vão querer invadir aqui e tomar MT Gás também. Vai deixar aqui, é mais fácil a gente invadir lá. Complicado, viu, Essa rapaz? negociação tá mais demorada do que o voo internacional para Bolívia. Voo né? pra Porque Bolívia. libera Voo, aqui e não vem libera do lá. céu. Ele tava Aí defendendo vai lá, só Santa libera lá, Cruz. libera O senhor aqui. pode Só falar para disso Santa também, Cruz. né? Sim, Como é que tá essa Como que questão? tá isso, secretário? Já saiu algum voo daqui direto? Porque Santa Cruz acho que é a principal cidade turística da Bolívia. Eu acho que eu já fiz reportagem desses voos aí umas 5, já 6 vezes. Já teve voo. Teve Mas voo há no muitos passado, anos. muitos anos Vai, atrás. volta, vai. Agora, vem. esse voo que está tudo acertado com a Azul e tal, tá tudo, já foram lá, já combinou tudo, tá faltando um detalhe entre a Azul e Santa Cruz, o aeroporto de Santa Cruz, para que seja resolvido. Já postergou para um mês, para o outro, agora estou vendo no jornal hoje, está postergando para o ano que vem, para janeiro do ano que vem, já fiquei triste, mas nós vamos tentar também no dia 20 ver se tem uma solução para A isso. empresa tem que Porque ter o ministro de Obras e eu tal não sei vai qual é estar o aqui. termo que a empresa usa, também não termo lembro. aéreo. Tem que ter um... Que é Vai no exigido pela aeroporto, lá Bolívia, ele tem né? que ter o espaço dele naquele determinado aeroporto. Não sei como é que funciona isso, como é que chama isso, mas uma hora eu vou saber. Eu sou meio burro para essas questões, Rafael. Tem um grupo árabe querendo investir em Mato Grosso? Não, vieram vários árabes aqui também ver e visitaram toda essa questão do agronegócio, ver as plantações, ver a transformação da proteína vegetal para proteína animal, e eles têm também interesse em comida, é um deserto, eles precisam buscar fora, eles não produzem quase nada lá, então eles têm interesse aqui. Então veio o ministro, veio uma série de pessoas do governo e alguns empresários. O dono que gere um grande fundo, um dos maiores fundos do mundo, também teve presente e tal, e essas negociações que são importantes e que acabam se tornando negócio no futuro. Mas da China, desculpa, da China, depois que nós estivemos lá e nós voltamos dia 15 de novembro, já teve aqui 4 delegações chinesas. Olha a rapidez, em 20 dias. 4 delegações chinesas. O chinês não brinca em serviço. Mas não era assim, agora eles estão. O pessoal gosta de ganhar dinheiro lá, né? Dia 11 invadem, agora, então isso aqui tudo. está chegando a quinta. Dia 11 agora, segunda-feira, está chegando a quinta delegação. Quer dizer, então eles estão interessados mesmo. As ferrovias certo? que estavam interessados em fazer... Continuam Eu interessados. sei que não é a tua pasta, mas Não. tem a ver com o desenvolvimento Eles econômico. continuam interessados em participar. Só que na área de ferrovia, eles Aquela que não cruzaria conseguiram a leste-oeste. forma ainda de fazer essa parceria. E aí depende do governo federal, depende de concessão, Porque se a gente depende de tiver- uma série de Se coisas. a gente tiver ferrovia cruzando leste, oeste, norte a sul do estado, o que nós vamos economizar de frete? É Né? fundamental para Quem isso. vai ganhar de dinheiro? De com incentivo. isso? É Para fundamental. escoar a produção, a gente sabe estatisticamente que toda a produção agrícola do estado, 30% dela fica na estrada. Ou eu estou enganado com isso? Eu não sei. Vai falar que eu estou errado de novo. Não estou errado, porque você dá de estatística, é muito forte. Ela cai de caminhão. forte. Não sei, É. você que viaja bastante, Verdade. você está atrás de um caminhão, você fica vendo aquele farelo voando no teu para-brisa, é a produção de soja indo para o espaço. Né? E nisso aí vai 30% da nossa produção, porque até chegar no Porto de Santos, o cara viajando 30, 40 horas jogando a farelo na estrada, vai embora boa parte da produção. Né? E numa ferrovia isso não aconteceria. Né? Primeiro que não tem buraco, né? Vai e acaba Mas o tem outros problema. problemas, né? Por exemplo, para atravessar São Paulo está tendo um problema terrível lá na malha paulista. Nós estamos discutindo isso também. Tá? Só para passar em São Paulo passa 5 por hora. Não pode passar mais rapidamente, então demora muito. Tem uma série de problemas, que é o problema da infraestrutura do Brasil, Sim. que é grave. Mas esse não é um problema em Mato Grosso, esse é um problema lá em São Paulo. Então, o governador Alckmin lá está prometendo fazer tudo desembocando lá. tem o rodoanel, fazer o ferroanel. Sim. Quer dizer, para desviar, para Então, que mas possa está ter... desembocando tudo lá para ir o Porto de pra ir pra Santos. chegar a Tendo a Santos. ferrovia Então, aqui, você mandando para Santarém, por exemplo, Isso, você vai vai ajudar sair muito. pelo Porto de Belém do vai Pará. ajudar muito.
Acaba o nosso problema, acaba a dependência de Santos. Acaba se resolvendo. E fica muito mais barato, para você mandar. Mais barato para você mandar para os Estados Unidos, por exemplo. Porque assim, por que nós precisamos de 3, 4 ferrovias aqui? Porque nós temos 3, 4 saídas. Sim. Então você precisa baratear para todas elas. Porque se você a produção é muito grande, não tem um porto no Brasil que vai suportar a produção inteira. Não, mas se então você você tem que mandar parte para Santos, que é o sul, você tem que mandar a parte do Araguaia e tal, tem que ir para onde está aqui, lá no Maranhão, e você tem que jogar a parte aqui do Médio Norte, lá indo para o lado oeste, Médio Norte e tal, lá para Miriquituba, que é antes de Santarém, que é por Barcaças, e sai lá pelo negócio, e você tem que jogar essa aqui, parte dela, que pode sair pela hidrovia Paraguai-Paraná, que não está sendo usada no momento, já foi usada hoje, não está, nós estamos pretendendo voltar com isso, já vai ter alguns carregamentos agora no começo do ano que vem, nós estamos trabalhando isso, e a do Madeira, que é da Margem, que sai pelo Rio Madeira, lá por Rondônia, por Rondônia e tal, lá pelo Rio Madeira. Então, mas você imagina, cinco alternativas. Nós precisamos de todas elas. Você despachar carga agrícola pelo porto do Pará, de Belém do Pará, para os Estados Unidos, por exemplo, olha o tanto que você vai baratear o frete. Olha o tanto que a mercadoria nossa vai ser competitiva lá fora, né? Em vez de você ir para Santos, para depois ir para lá, né? Quer dizer, se economiza no mínimo 7 mil quilômetros de navegação. É um senhor frete que você deixa de pagar, né? Então tem que se pensar nisso, né, secretário? Vamos mudar de assunto? Vamos falar de política um pouquinho? Isso é uma coisa que, por exemplo, o governador tem trabalhado diuturnamente. É impressionante como ele tem esses números na cabeça e como ele tem discutido isso com outros governadores, como ele tem discutido isso com o presidente da República, como ele tem discutido isso lá na China, na Alemanha. É impressionante o trabalho e o tempo que ele está gastando, favoravelmente, é um gasto necessário, para que eles possam resolver esses problemas da infraestrutura. Porque ele sabe que sem essa infraestrutura, o Estado não vai conseguir chegar no ponto que precisa chegar. Esse é o gargalo do Estado. E ontem ele foi eleito como, hoje de manhã, né, foi presidente do Fórum de Governadores. Sim. Isso vai facilitar, porque é mais uma visibilidade que vai dar ao Estado e ao governador, para que ele possa ter mais legitimidade para discutir, porque todas essas infraestruturas, elas não são só para Mato Grosso, ela acaba interferindo. Sim. Quando a gente fala até Miriquituba, nós estamos pondo Pará no meio. Sim. Quando você fala no Rio Madeira, você está pondo Rondônia no meio. Quando você vai aqui para a hidrovia Paraguai-Paraná, você está colocando Mato Grosso do Sul pelo menos no meio. Sim. Quer dizer, então nós estamos aqui... Você termina Cuiabá-Santarém, você está falando Pará também. Então são todas coisas que mexem com o Estado, com o Centro-Oeste inteiro e o Brasil Central, como eles estão falando, que é um Centro-Oeste ampliado. Então, essa disposição do governador em trabalhar isso é muito importante. Certo. Mas quer falar de política, vamos lá. Vamos falar de política. Eu vou começar falando, o senhor é do PSDB, Tucano, há muitos anos. E presidente do PSDB municipal. Isso. Mas parece que há um conflito aí entre o governador Pedro Táxi e o presidente regional do PSDB. O ex-presidente, desculpa, o deputado federal Nilson Leitão. Isso. Houve algum problema entre os dois? Inclusive, a possibilidade do governador deixar o partido? Isso é verdade? Bom, houve uma crise, houve um problema, tornou público, está claro que o problema existiu, certo? Mas isso está sendo superado. Quer dizer, o governador não vai sair do partido, na minha opinião, né? Só ele pode responder claramente se vai ou não, mas a minha opinião é que ele não vai sair do partido, que ele vai ficar no PSDB, certo? Eu acho que isso já está acalmado, né? E se tiver alguma outra dúvida, na convenção nacional que vai ser agora domingo, sexta e sábado, nós vamos acabar de equacionar todas as pendências que possa haver, tá? Mas existe um problema na saúde pública lá de Sinop, o deputado ficou chateado com algumas ações que foram tomadas, ele é deputado, hoje não é mais presidente do partido, então ele tem todo o direito de defender a região dele naquilo que ele entende que é importante. Então hoje é um desentendimento que está tratado nesse sentido. É tratado de um deputado que tem que representar, um deputado mais votado do Estado, que vai representar os seus votos, certo? Discutindo com o governador, que teve a maioria esmagadora dos votos do Estado, e que estão discutindo questões administrativas e tratando desse assunto. A parte do partido, quer dizer, essa parte, eu acredito que esteja superada. Tá, e o governo Pedro Táxi, ele vem enfrentando sucessivas crises, não só de imagem, mas também de identidade e, ultimamente, crise pesada da parte de gestão.
faltando recursos, atraso de salários, não diria atraso, escalonamento de salários, mas nesse último mês teve o atraso, teve servidor que foi receber no dia 21 ou 22 de novembro, se não me engano. É uma coisa que não acontecia desde a época do governo Dante, se não me engano, de atrasar salários no Estado. Era uma prática no governo do Jaime, que largou acho que 3 folhas para trás, se não me engano, no governo do Bezerra, enfim. O senhor é tão velho quanto eu, o senhor lembra disso. O Rafael era mamadeira ainda na época. Somos maduros. Mas, maduros. Não Nicolás Maduro, mas Pedro Maduro, né? Enfim, mas no Estado não acontecia isso desde 93, se não me engano, né? E aí, de repente, entrou numa de atrasar salário, ter problema para pagar o servidor. Como é que o governo e o seu partido, que é o partido do governador, está pensando uma solução para salvar, entre aspas, o mandato do governador e conseguir uma reeleição no ano que vem? Bom, não existe salvar mandato de ninguém. O que nós temos que falar é do Estado de Mato Grosso. Ele é o governador, ele tem que governar, certo? Eleição nós temos que falar no ano que vem, temos que falar depois da Semana Santa. Não temos que falar. Mas já começou a eleição, hein? Não, depois de falar, não temos que discutir. Mas eu vou falar para o senhor por que já começou. Sim, não, depois que o senhor concluir a resposta. Quem começou, já começou. Já tem candidato dando declarações aí, pré-candidato. Quem tem que falar isso assunto é quem está ou na oposição ou quem está disputando o cargo, quem está querendo o cargo. O governo tem que falar em governar. A dependência da reeleição do governador é o próprio governo, certo? Então, se existe uma crise, nós temos que ajudar a resolver as crises que estão no governo, demonstrar o que aconteceu. Então, o que aconteceu e as dificuldades que nós estamos passando são referentes a tudo que nós conversamos no começo do governo aqui. Nós estamos falando aqui de uma série de problemas graves que estão judicializados. Nós estamos falando aqui de uma série de aumentos que foram dados sem a devida estudo de impacto econômico. Nós estamos dizendo de uma série de problemas que aconteceram e que foram refletindo aqui neste governo e que esse governo tem que resolver. Certo? E ele começa a resolver quando ele começa a aprovar a lei da PEC, o limite dos gastos, quando ele começa a dar um rumo nesse sentido para o Estado. Então, o que nós temos que fazer é isso, e que o governador está fazendo. Então, eu tenho certeza que o governador começará a ter os resultados mais evidentes a partir do ano que vem, certo? E no período suficiente para que ele possa colocar à disposição nova dele. O senhor chegou no governo há pouco tempo, o senhor pôde olhar de fora, pelo menos aí, quase 3 anos de governo. Há no senhor também a percepção de que houve uma falha de gestão lá atrás, lá no começo? A percepção talvez como é que eu vou falar isso? Do gabinete de transição em perceber que havia leis que seriam bombas relógio, que iriam explodir e que poderiam ter sido revogadas a tempo lá atrás e não se fez isso. O senhor teve essa percepção enquanto empresário fora do governo? Eu imaginei, eu fiz mais do que isso, eu não tive só percepção, certo? Eu, na realidade, eu era deputado quando as leis foram aprovadas. É verdade, o senhor era deputado. E eu subi no púlpito e falei em todas elas. Vocês vão arrebentar o governo? Não, vocês não estão avaliando o impacto disso aqui. Não é possível que tantas leis possam ser aprovadas dessa forma, jogando para o governo seguinte, e que isso aqui não vai dar resultado. Isso tem que ser uma avaliação feita por uma equipe econômica, eu não estou vendo sendo feita. Então eu escrevi artigo, depois eu mando para vocês. Eu escrevi um artigo, eu fui relator do orçamento do Estado, como deputado, e eu, para colocar em votação, eu fui ao governador e fiz uma reunião com ele com testemunha. E falei para ele que o orçamento estava furado, que ia dar problema aqui, aqui e ali. Não fiquei satisfeito, fiz um artigo escrito reforma já. E disse, vai acontecer isso, essas leis vão explodir ali na frente e tal. Então, o senhor está falando daquele orçamento real? O orçamento filmado e tal. Para responder o que você falou. Então aí eu procurei o governador e falei, governador... Que era secretário de gestão? Eu mandei ao governador, entreguei ao governador, entreguei ao secretário Júlio Modesto, entreguei para eles o artigo que eu fiz e republiquei o artigo, mostrando o que tinha acontecido. Acontece que o governador me explicou claramente o seguinte, hoje existe uma DIN que foi entrada, acho que foi uma DIN entrada no Pará. Como é que era o título do artigo do senhor? Reforma já. Coloca no ar esse artigo aí. Reforma já. Reforma já. Tá? Isso é importante, é interessante esse artigo. Eu vou mandar para todo mundo e vou tentar reproduzir. Tá na tela. Reforma já. Esses números, eu coloquei ao governador, e o governador falou assim, olha, Valone, o que está acontecendo é o seguinte, eu fui como presidente municipal. Ele falou assim, olha, o Pará entraram com uma DIN
para mudar uma lei dada a funcionário público. Essa lei, ela foi julgada e chegou até o Supremo ou Superior Tribunal, seja onde foi. Lá. E lá se criou uma jurisprudência dizendo que leis aprovadas, dadas e tal, está consolidada. Ela devia ter sido discutida na época, pela sociedade, pelos deputados, pelo governo, por alguém. Ela não foi. Hoje está consolidado. Você não consegue resolver isso através de lei. Como que o governador está tentando resolver? Através da PEC. Agora, para isso, teve que ter um amadurecimento do processo. O governo federal teve que entrar, o governo federal teve que ajudar dizendo, não vou acabar com as dívidas se não tiver uma PEC, para que a sociedade pudesse entender. Isso você viu a dificuldade que foi para poder aprovar isso. Quer dizer, então, um problema causado por má gestão, ele impacta violentamente as outras administrações. Agora, a administração entrou sabendo que tinha que resolver e está resolvendo. Agora, se vai demorar um pouco a mais ou um pouco a menos, isso nós estamos mostrando que estamos fazendo no momento certo e vamos ter os resultados a partir do ano que vem. Aliás, outros resultados, porque existem muitos resultados. Se você pegar as estradas, quer dizer, 2.300 quilômetros de estradas entre novas e refeitas, que estão aí colocadas, divulgadas. Se você pegar muito, a saúde, por exemplo, não é um problema grave? É grave o problema da saúde. Mas o problema da saúde, tem outros, o governo Pedro Táxi está colocando mais recursos na saúde do que os governos anteriores. Mas por que a saúde não reage? Porque o buraco não tem fundo. Não é só porque o buraco não tem fundo, isso também, você tem razão. Não vou falar mais que você não tem razão. Você tem razão. Mas eu estou dizendo para você, mas hoje no Brasil... Mas em caso o senhor também não tem razão, nós temos 14 milhões de desempregados no país. E aqui, um volume grande de desempregados, menor que o Brasil, mas um volume grande. Essas pessoas saíram das unidades particulares, voltaram tudo para o SUS. O MT Saúde, está saindo gente do MT Saúde indo para o SUS, que não aguenta pagar. A gente vai pagar o Unimado. Mas o que está acontecendo no SUS? Está aumentando o número de gente. E o buraco é mais embaixo. O governador fez, acho que foram 200 UTIs a mais do que tinha aqui. Quer dizer, foi mostrado lá em Rondonópolis o que aconteceu. Agora, existe um problema de gestão? Possivelmente existe, está sendo trabalhado isso. O secretário está trabalhando isso. Ontem eu participei de uma reunião. Mas vamos falar também a verdade, né, secretário? O que desvia de dinheiro na saúde não é brincadeira, né? Lá na ponta. Eu não o que consigo, os caras desviam não é brincadeira, né? Não é uma área que eu consigo dimensionar isso. Mas certo? a gente sabe, a gente vê denúncias aí absurdas. Os caras prescrevendo cesariana, sendo que fez um parto normal, né? E cobrando vai lá, bate ponto, coisas que não existem. Mas o governador pelo táxi por cirurgias e equipamentos que não foram usados. O SUS paga, né? O governador pelo táxi tem colocado algumas coisas importantes. Uma delas é o seguinte: nós vamos apresentar os números. E a campanha eleitoral acaba acontecendo isso. Se ele for candidato à reeleição, eu acredito que será, se ele tomar a decisão, que eu acredito que tomará, certo? Esses números ficarão mais evidentes na campanha política. Unido o grupo de táxi não perde a eleição, só perde se dividir. O que o senhor quis dizer com isso, secretário? Essa fala é sua. Eu queria só complementar essa pergunta do André, porque nos bastidores da Assembleia... O senhor não lembra, né? Mas o senhor que falou isso. Porque nos bastidores da Assembleia já há uma conversa de que grande parte da base aliada, o senhor já foi deputado, o senhor sabe disso, está querendo pular do barco. Deixa eu te falar. O bom dessa história, e como ele falou agora, eu vou acompanhar o raciocínio dele. Não, vou acompanhar o raciocínio dele. Como a gente tem um pouco mais de idade, né? Então a gente viveu um pouquinho mais as coisas lá atrás. Talvez você não se lembre, muitos talvez não se lembrem, mas vamos fazer uma comparação aqui com a reeleição do Dante. Ele não lembra. Quando o Dante fazia assim, ó... numa entrevista. Não lembro do Dante, eu não morava no estado. O que era quando o Dante fazia no meio de uma entrevista e erguia o óculos? Não faço Estava mentindo, enrolando o entrevistador. O Dante era fogo. Quando ele fazia assim mesmo, eu sabia que ele estava me enrolando. O Dante não mentia. Não, minha mãe que mentia. Deixa eu te falar. Na reeleição do Dante, o Dante nesse momento estava com índices de pesquisa muito inferiores ao que se imagina que o Pedro está. Muito inferiores, certo? Júlio Campos estava com 60% na hora H perdeu. De aceitação e tal. E aí, algumas pessoas largaram o barco. Entre elas o PMDB. O PMDB saiu,
O PMDB é oportunista, né, secretário? O PMDB é oportunista, né? Oportunistas são as pessoas, não são os partidos. As pessoas são oportunistas. Foi político. As pessoas, mas é verdade. Tem gente boa em todos os partidos. Agora sim, tem umas que tem mais, outras que tem menos. Mas tem gente o PMDB. Agora eu estou dizendo para você, o PMDB naquele momento saiu do partido. Ficaram 4 representantes do PMDB só, junto com o Dantas. O Dantas ficou tão sozinho, que foi obrigado a fazer uma chapa. Fez igual o Dante agora. Uma chapa única, uma chapa pura. Governador Dante de Oliveira, vice-governador Rogério Salles, do PSDB, candidato a senador Antero Paes de Barros, do PSDB. O Dantas saiu com 4%. E ganhou as eleições, porque mostrou que ele tinha consertado o Estado. Casa arrumada a hora da virada. Casa arrumada a hora da virada. Todo mundo lembra. Quem estava aqui lembra. Casa arrumada a hora da virada. Não tinha obra para mostrar. Não tinha nada. Só tinha conserto. Só isso. E ele venceu as eleições. Só o fato do Dante ter colocado o salário do servidor em dia e não ter atrasado mais. Então, para você ver como essa questão política ela não pode ser avaliada desse jeito. Gente querendo sair do bar, sempre tem. Gente querendo aproveitar as melhores horas do governo, sempre tem. Gente não querendo estar nas horas que é mais difícil, também tem. Mas está claro que dos últimos 30 dias para cá, as notícias estão melhorando. Dos últimos 30 dias para cá, aprovou a PEC, as coisas estão melhorando. Quer dizer, não é um momento para aqueles que gostam de abandonar o barco na hora errada, certo? Tomar cuidado. Agora é uma hora de reconstrução, é uma hora de recondução, certo? E por isso que eu disse a frase que foi perguntada para mim. Eu falei assim, olha, nós não vamos perder se nós estivermos todos unidos. Nós temos que tomar cuidado com a divisão. A pergunta é essa, certo? O que o senhor quis dizer com isso? O senhor mandou uma indireta para alguém ali? O senhor mandou uma indireta para alguém do grupo? Para todos que quiserem sair. Eu não sei quem está querendo sair. Acabou de mandar uma indireta aqui. A imprensa coloca todo mundo. Avisando que o Dante ganhou só assim a eleição. Não foi só assim, mas assim ajudou muito ele a ganhar a eleição. Certo? Ajudou muito. Quer dizer, então tem que tomar às vezes alguns que se afastam até ajudam a ganhar voto. Vou te falar uma coisa. Não é quem afasta ajuda a ganhar voto. Quem é o PMDB? Quem é o PMDB desse governo que tem que sair, secretário? Gosta de ver a traição, mas odeia o traidor. Odeia o traidor. Entendeu? Odeia a pessoa que está no governo o tempo inteiro, está junto do governo, acompanhou o governo, ocupou espaço, ocupou negócio. Aí chega de repente, eu vou embora 6 meses antes do governo, porque o governo está com baixa aprovação. No momento que ele está consertando e tomando medidas difíceis. O PSDB tem uma pesquisa interna para saber como está a popularidade do governador? Sinceramente, se tem, eu não tenho acesso a ela. Porque está faltando pesquisa, né, André? Pesquisa, ele tem pesquisas internas. Mas não abre, não abre. Se tem, mas nem os adversários estão colocando. Não tem, ninguém fez. Ninguém está colocando, então eu podia usar o mesmo argumento. O único adversário se o adversário tem e não põe, é porque é bom para você. O adversário que está fazendo e batendo de frente e dando declarações duríssimas, aliás, é o Antônio Joaquim. Isso. O senhor deve ter acompanhado as últimas declarações dele. O governo é sinônimo de fracasso, de gestão e um monte de coisa. O que é que o senhor pensa dessas declarações anacrônicas, eu diria, do Antônio Joaquim? Eu não concordo. Que é o ex-presidente do Tribunal de Contas. Eu não concordo, acho que ele está enganado, acho que os números do governo não são esses que ele está colocando. Respeito a opinião dele, é uma pessoa que é do meu... Conheço ele há muito tempo, né? Militamos juntos. Quer dizer, então tem foi secretário do governo Dante, junto com o senhor também. Tem um relacionamento familiar e tal, mas nesse posicionamento político eu divirjo dele, melhor dizendo. Eu divirjo dele e entendo que o Estado não está nessa situação que ele está colocando. Tem dificuldades, as dificuldades são pelos motivos que todo mundo conhece, certo? Que estamos aí para você ver a luta para tentar colocar esse VLT em pé. A culpa é do Pedro Táxi, do VLT, não consegui colocar. A hora que ele consegue uma solução construída lá na Secretaria de Cidades, vem a delação. A hora que vai fazer uma coisa, não pode aquilo lá, não pode isso aqui, não pode aquilo lá. Não foi ele que criou isso. Aliás, o Pedro Táxi está contra o VLT. Ele disse o tempo inteiro. Eu sou contra o VLT, eu sou a favor do BRT, não do VLT. E quando o senador já era contra? Já era contra, disse isso. Aí, depois da campanha, ele disse, vou tentar terminar, vou terminar o VLT. Está tentando, e não consegue. Não está conseguindo, porque o secretário, o Wilson, garante que vai conseguir colocar a licitação na rua. E ele está lutando muito para isso, muito para isso. Eu acredito que vai conseguir. Se ele conseguir colocar na rua, ele não vai terminar, e pelo menos vai deixar a solução dada. Mas a solução não está dada, não é porque o governador não quer, é porque as condições não estão permitindo de tudo o que aconteceu no Estado. Quer dizer, isso, e a população consegue enxergar isso.
É que todos nós queremos uma melhoria. Sim. Mas a gente quer melhorar de vida a todo momento, lógico. E o governo é eleito para isso, para trazer melhorias. Quando você pega um governo desarrumado, que precisa ser organizado, e que as pessoas têm que sofrer um pouco para essa organização, isso dá um impacto. Isso reflete em todo mundo, não há dúvida. Quer dizer, então, o próprio funcionarismo recebeu o RGA, foi o único estado que deu, foi o único estado que está dando, que está mantendo o RGA, e nós recebemos uma crítica violenta dos funcionários públicos. Violenta. O Wilson Santos perdeu a eleição aqui por causa do RGA, por causa do servidor público, pela defesa que ele fez do RGA lá dentro, e pelo ataque que o prefeito Emanuel fez ao RGA e tal, e ao contrário, né, do que eu falei. Mas é isso que aconteceu. Quer dizer, foi uma disputa política de uma defesa de alguma coisa que é um problema. Tá aí, agora não está conseguindo pagar a folha. Ele falou isso várias vezes na campanha. Olha, gente, vai dar e não vai conseguir pagar. Porque a dificuldade é essa. Você viu alguma luz no fim do túnel aí para janeiro próximo? Não, eu não vejo luz no fim do túnel. Eu acho que está no caminho certo. A luz ela apareceu lá atrás quando aprovamos a PEC, como colocou a coisa em andamento, quando o Estado está crescendo 5%. Você acha que a partir de janeiro, fevereiro, o governo já vai estar mais equacionado? Olha, eu acho que a questão econômica, salários em dia... eu acho que o governo está no caminho certo. Ou vai sangrar até... Não, eu acho que o governo está no caminho certo. Eu não acredito que vai continuar havendo o parcelamento. Espero, melhor, que não continue havendo parcelamento. Eu acho que esse mês talvez seja um dos últimos que isso aconteça. Esperamos isso, certo? A PEC começa a dar resultado e ela começa a ajudar. Quer dizer, o não pagamento da dívida vai ser muito importante para o Estado. Quer dizer, tudo isso começa a refletir já. E esse crescimento econômico que o Mato Grosso vai ter, por isso que o Mato Grosso não está quebrado, quer dizer, o Mato Grosso está indo muito bem, é o melhor estado do Brasil para investir e para tudo. Quer dizer, isso as pessoas não estão sentindo diretamente ainda, mas começam a sentir. Esse Natal já vai vender mais que o Natal passado, vai ter mais emprego. 3%. Quer dizer, isso, 3%. Você já está tendo sinais de crescimento que vão consolidando essa realidade e que isso vai revertendo na política. A política também depende da questão econômica. Quer dizer, essa questão econômica é fundamental para você ter uma recuperação de credibilidade. Entendido. Tá bom para você? Só mais uma pergunta, o senhor vai ser candidato a deputado estadual na sua eleição? Olha, vamos aguardar depois da Semana Santa. Tá bom. Isso é... Deu uma hora já, Igor, nós temos um bocado já de tempo falado, secretário, o senhor, algo que a gente não tenha falado, que o senhor gostaria de esclarecer, fique à vontade. Não, eu só gostaria que a gente terminasse com uma posição bastante otimista de Mato Grosso, certo? Eu acho que a crise ela existiu, as crises aconteceram, o Brasil passou pela maior depressão que houve na história do Brasil. Eu não vi nenhum tudo igual. Isso, ninguém nosso viu algo parecido, mas isso está no final. Nem quando a inflação dava 30% ao mês, eu não vi isso. Coisas assim. Então hoje, e isso não foi por culpa de Mato Grosso, isso foi por culpa de uma política mal feita a nível nacional, e que hoje isso já está resolvido, equacionado, e as coisas começam a entrar num trilho e ir num caminho correto. Espero que não seja o trilho do VLT. Tomara que não. Que é descarrilho. E aí eu acredito que com isso a gente pode deixar uma mensagem otimista em dizer que esses investimentos voltam para Mato Grosso, a geração de emprego retorna, certo? Esses caminhos estão colocados, o governo entrando no rumo com tudo que foi feito para os ajustes. Eu acho que nós estamos entrando num momento muito bom no ano que vem. Tá bom, secretário. Olha, esse é um presente do programa, um oferecimento. Para fazer amizade com o senhor Banco novamente Esportes. depois das perguntas. Viu? É a caneca idêntica a essa que o senhor usou Obrigado. aqui no programa. A gente entrega para todos os entrevistados. O senhor deve ser um dos poucos secretários do governo que não tem essa caneca ainda. O resto já tem. E tem vários hematomas nas canelas também, né? Porque eu estava a canela de todo mundo aqui embaixo. Não, aqui tá bom, já tá ótimo. Secretário, obrigadíssimo pela sua presença aqui. Espero que o senhor tenha sucesso e que o Estado também, em tudo que o senhor colocou para a gente, deu para ficar um pouco menos pessimista com o nosso futuro, que está tenebroso, viu, secretário? Eu não vejo tanta luz no fim do túnel quanto o senhor está vendo, mas pode ter certeza. quero crer, como diz o Jaime Campos, que eu esteja errado e o senhor tenha razão. Tá animado, você vai ver. Tomara que em janeiro Na próxima entrevista nossa. Na próxima, que espero eu não quero demore. que seja longa, não. Não vai ser longa, vai ser umas 2 horas mais ou menos. Rafael, obrigado. Mais uma vez aqui, parceiro de bancada.
que agradeço. Obrigado, Rafael, secretário. E principalmente aos telespectadores. Aí. Obrigado. Você em casa, obrigado pela sua audiência. O deputado, ao futuro deputado. Quem sabe? Ele não o pode secretário falar. desejar Feliz Natal para o senhor. Feliz Natal para o senhor. Próximo ano novo, um ano novo muito seja melhor. próspero, de fato, realmente. Né? Obrigado você em casa. Alô, Nova Mutum, obrigado pela sua audiência. Alô, Edmota, um abraço. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.